Fala galera, e aí, tudo bom com vocês? Professor Fernando, trazendo aqui mais uma questão de química. Galera, já sabe, né? Se a resolução te ajudar de alguma maneira, não deixe de curtir o vídeo, tá bom? Compartilhar com os amigos. E se for novo aqui, por favor, se inscreva no canal. Questões que envolvem a parte de nomenclatura dos hidrocarbonetos. Questão aí da FEI de São Paulo, que diz o seguinte, olha só. O nome do composto formado pela união de dois radicais, né? O etil e o terc-butil é... Então a gente vai ter que fazer uma união desses dois radicais, formando um composto, né, o hidrocarboneto. E aí nós temos que usar as regras de nomenclatura para chegar até o nome oficial desse composto. Tá bom, pessoal? Então se liga só, olha só. Radical, galera, é a mesma coisa que ramificação, certo? Ramificação, primeira coisa. Então, da onde vem esse etil? Né? O etil ele vai vir do etano, certo, pessoal? O etano ele é um hidrocarboneto, né, do grupo dos alcanos, só tem ligação simples, né? Ele tem dois carbonos. Por que dois carbonos, Fernando? Porque o seu prefixo é et. Et corresponde a dois carbonos, tá bom? Então aqui eu coloco dois carbonos, ligação simples entre eles, né, porque é um alcano, e eu coloco aqui três hidrogênios para cada um para que complete a sua valência, tá bom? Lembrando que o carbono tem que formar sempre quatro ligações. Então, quando esse etano, pessoal, ele perde um dos seus hidrogênios, ele faz com que um carbono tenha um elétron desemparelhado para formar uma outra ligação, certo? E aí, vamos imaginar que esse cara vai perder aqui, ó, um desses carbonos aqui, vai ficar com dois, né? Perdeu um, ficou com dois, e aqui vai ficar um elétron, né? Que ele pode utilizar para formar uma ligação com outro grupo, tá bom? Que nesse caso vai ser o grupo terc-butil. Quando isso acontece, o nome dele não é mais etano, o nome dele vai ser etil. Continua tendo o prefixo et, mas a terminação não é mais ano, a terminação é io, porque todos os radicais têm terminação io. Tá bom, pessoal? A mesma coisa acontece com o terc-butil, né? Mas vamos pensar primeiramente se a ramificação fosse o butil, tá bom? Se a ramificação fosse butil, somente butil, sem ter esse prefixo aqui, ó, terc, a gente ia relacionar esse cara com o butano, né? O butano seria o cara que iria produzir o butil, né? Quando ele perdesse, né, um hidrogênio. Então o butano, ele tem aí, ó, quatro carbonos, porque but, para quem não lembra, but corresponde a quatro carbonos. Entre os carbonos só vai ter ligação simples, né? Porque é um alcano. E para completar as valências aqui do carbono, eu vou preencher com os hidrogênios, tá bom? Os da ponta eu coloco 3 Hs para cada um e o do meio aqui eu boto apenas 2, certo? Lembrando que o carbono tem que formar sempre 4 ligações. Se esse cara perdesse um dos seus hidrogênios da extremidade, ou seja, esse aqui ou esse, ele ia se transformar no que nós chamamos de butil, certo? Podia ser esse ou esse aqui, certo, pessoal? Tranquilo? Butil. Agora, se ele perdesse o hidrogênio, se ele perdesse o hidrogênio daqui, desses dois aqui, do meio, certo? Aí tu teria o sec-butil. Sec-butil. Por que sec-butil, pessoal? Porque sec é o prefixo de secundário, certo? Secundário. E esse carbono aqui na cadeia é um carbono secundário. Mas o que é um carbono secundário, Fernando? É um carbono que está ligado com outros dois carbonos. Ou seja, esse carbono está ligado com esse aqui e está ligado com esse aqui. Logo, ele é secundário. Então, se o carbono aí do meio da cadeia perdesse um hidrogênio, tu não teria o butil, teria o sec-butil. Fernando, estou entendendo. Então, quer dizer que esse terc-butil corresponde a um carbono terciário? E isso, pessoal, terciário, é um carbono terciário. Então, eu tenho que organizar a cadeia de uma maneira que eu tenha 4 carbonos, certo? Porque é butil, e que eu tenha um carbono terciário. Porque nessa maneira como eu escrevi, uma cadeia normal, eu não tenho carbono terciário. Eu só tenho carbono primário, que seria esse carbono aqui da ponta, ó. Esse aqui é primário, e esse aqui também é primário, e esses aqui seriam secundários. Eu não teria terciário, eu tenho que organizar. Então, vamos lá. Como é que ficaria isso? Ficaria assim, ó. Se eu escrever um carbono aqui no meio, aí eu pego um outro carbono aqui, com 3 hidrogênios, outro aqui, com 3 hidrogênios, e um aqui para cima, e esse aqui do meio ficaria com um H,
Aí, observa que esse cara aqui agora, na cadeia, ele é um carbono terciário. Por quê? Porque está ligado com esse carbono aqui, está ligado com esse carbono aqui, está ligado com esse carbono aqui. Está ligado com 3. Então, se esse cara perder esse hidrogêniozinho que ele tem aqui, ó, ele vai ficar com o elétron desemparelhado aqui, ó, nessa posição. Aí, esse cara é o que nós chamamos de terc-butil. Esse é o terc-butil, certo? Então, cuidado, porque eu posso ter o butil, que é quando eu perco os hidrogênios da ponta da cadeia. Eu posso ter o cerc-butil, que é quando o carbono for secundário, o carbono que está perdendo o hidrogênio, né, para ficar com o elétron livre, é um carbono secundário, tá bom? E eu tenho essa estrutura que ele quer, que é o terc-butil, que é quando o carbono terciário ele vai perder o seu hidrogênio para que ele possa ficar com o elétron desemparelhado, tá bom? Então, tem essas 3 maneiras de você representar aí o butil, né, no caso. Então, a gente vai fazer a união agora, pessoal. Esse grupo aqui, esse radical aqui, com esse radical aqui, certo? Bora lá? Então, esse carbono aqui vai se ligar com esse carbono aqui, ó, certo? É onde eles perderam os hidrogênios, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou reescrever isso aqui, ó. Vai ficar CH3, aí C, aí CH3 aqui, aí CH3 aqui. Eu só fiz reescrever isso aqui. Aí, conectado aqui, eu vou escrever o CH2 e o CH3. Vou escrever isso aqui. Aí eu obtive aqui, deixa eu só dar uma organizada, ficou um pouco, ficou um pouco torto aqui. Deixa eu dar só uma organizada, aqui vai ser o CH2 e aqui é o CH3, tá bom? Então esse é o hidrocarboneto que ele quer que a gente determine o nome desse cara, né? Beleza? Então vamos lá, vamos encontrar o nome dele. Galera, olha só. Primeiramente, eu tenho que achar a cadeia principal. Toda vez que você tiver um hidrocarboneto de cadeia ramificada, que é esse caso aí, tu tem que achar a cadeia principal. Tu vai de uma extremidade, né, até uma outra extremidade, contando quantos carbonos você consegue ter em uma sequência, certo? Aquela maior sequência de carbonos que você conseguir obter vai ser a sua cadeia principal, certo? Então, por exemplo, se eu sair daqui e for até aqui, eu ando 1 carbono, 2, 3, 4 carbonos. 4. Beleza. Se eu saio daqui e vou para cá, eu ando 1, 2, 3, 4 também. Agora, se eu andar daqui para cá, eu ando 1, 2, 3 só. Aí é menor. Então, estou observando aí que a cadeia principal ele vai ter 4 carbonos. Aí tanto faz. Você pode pegar essa aqui, que eu vou escolher essa aqui, ó. Mas você poderia escolher essa outra aqui para cá ou essa para cá. Tanto faz. Beleza? Depois que você achou a cadeia principal, o que eu faço agora, Fernando? Eu vou numerar a cadeia principal. Vou numerar. E essa numeração começa sempre da extremidade que esteja mais próximo das suas ramificações. Então, vê se vocês concordam comigo. Essa extremidade aqui está mais perto da minha ramificação do que essa extremidade aqui. Então, eu chamo esse de carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o 3 e esse é o 4. Tá bom? Beleza. Show de bola. Agora temos que lembrar o nome de alguns radicais, né? O nome de algumas ramificações. Olha só, esses pedacinhos que ficou para fora da minha cadeia principal é o que nós chamamos de ramificação ou radicais, tá certo? Essas ramificações, elas apresentam apenas um único carbono, só tem um carbono nele, né? Nesse CH3, então se esse cara tem um carbono só, é met. Met corresponde a um carbono, prefixo para um carbono. E como ele é um radical, ele termina com il, né? Então fica metil. Esse aqui é o metil e esse também é um outro metil. São 2 metis que eu tenho aqui nessa cadeia. Tá bom? Pronto, depois que eu faço isso, agora vamos para o nome do composto. Primeiro eu começo pelas ramificações, né? Eu tenho 2 metis e esses metis estão conectados a qual carbono da minha cadeia principal? Ele está conectado com o carbono número 2. Então aqui fica 2,2. Por que eu repeti 2 vezes? Porque eu tenho 2 ramificações do mesmo carbono. Eu repito o número 2 vezes. 2,2. Como eu tenho 2 metis, eu uso o prefixo dimetil. Dimetil. Esse di está indicando que eu tenho 2 metis, certo? Beleza? Tracinho. Minha cadeia principal tem quantos carbonos? Tem 1, 2, 3, 4, não foi? 4. Eu boto but, que corresponde a 4 carbonos. E como isso aqui é um alcano,
ele é um alcano, ou seja, só tem ligação simples entre carbonos. Você pode olhar, só tem ligação simples entre carbonos. Então, eu finalizo aqui o nome dele com ano. Então, o nome desse cara vai ser o 2,2 dimetil butano. A gente tem esse nome aonde? Na alternativa letra A. Certo, pessoal? Galera, se você gostou da resolução, não deixe de curtir o vídeo, tá bom? Compartilhar com os amigos. E se for novo aqui, por favor, se inscreva no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima questão. Valeu!